Oi, turma. Do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig, terceira parte, as curas espirituais. Nós vamos para a 12ª pergunta. Como o tratamento espiritual pode auxiliar pessoas com distúrbios emocionais, como depressão e outras enfermidades dessa natureza? Dr. Ludwig responde: trabalhamos nos centros de força, que são estruturas encontradas no corpo espiritual, que estão intimamente ligadas ao corpo físico, através dos plexos, por sua vez ligados às células e aos órgãos. Quando ocorrem distúrbios emocionais, estes centros de força se desalinham, gerando no corpo físico moléstias ou alterações nas funções fisiológicas e orgânicas. Nesse contexto, atuamos na estrutura perispiritual, empregando descargas e impulsos eletromagnéticos para que, ao desobstruirmos esses campos de força desalinhados, possamos restabelecer o bem-estar físico. Abre-se, nesse momento, uma janela de alívio para que se retome a vontade de melhora. Lembramos que o acompanhamento da medicina na Terra é fundamental para suporte de reversão do quadro. A medicina espiritual trabalha em conjunto com a medicina terrena. Referência doutrinária. Estudado no plano em que nos encontramos, na posição de criaturas desencarnadas, o corpo espiritual, ou psicossoma, é assim o veículo físico, relativamente definido pela ciência humana, com os centros vitais que essa mesma ciência, por enquanto, não pode perquirir e reconhecer. Nele possuímos todo o equipamento de recursos automáticos que governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Nos círculos de ação em que nos demoramos, recursos esses adquiridos vagarosamente pelo ser, em milênios e milênios de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. É assim que, regendo a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, nele identificamos o centro coronário, instalado na região central do cérebro, sede da mente, centro que assimila os estímulos do plano superior e orienta a forma, o movimento, a estabilidade, o metabolismo orgânico e a vida consciencial da alma encarnada ou desencarnada, nas cintas de aprendizado que lhe corresponde no abrigo planetário. Então, assim, para que haja uma cura na parte dos distúrbios emocionais, é necessário as duas ciências, né? A espiritual e a medicina terrena. Então, o espiritismo jamais vai falar assim, olha, deixa de fazer o tratamento com seu médico e vem fazer tratamento só na casa espírita. Nunca vocês vão ouvir isso. Se ouvirem isso, é charlatanismo. Porque nós temos que tratar as duas coisas, né? Se houve o desenvolvimento de uma doença física, tem que ser tratado também o físico. Mas dentro do tratamento espiritual também vai alcançar melhoras no físico, também. Mas a medicina da Terra não pode ser substituída, né? E aí ele diz o seguinte, que para se chegar nessa parte do emocional, principalmente quando se diz a respeito de depressão, por exemplo, é necessário que se faça um realinhamento entre espírito, perispírito e carne. Então não é um tratamento que vai se fazer uma vez só, não é uma cirurgia que vai fazer uma vez só. É necessário continuidade nesse tratamento ou até mesmo várias cirurgias para a pessoa ir realinhando todos os seus órgãos, as suas células, né? Isso daí leva um tempo, não é algo assim, vai lá, faz e fica bom, né? Uma vez só. Nós estamos dizendo que o tempo todo o livro fala pra gente que para se ter uma melhora, para que se tenha uma cura, é necessário primeiro que a pessoa queira, que ela tenha vontade, que ela tenha fé. Uma pessoa desajustada emocionalmente, uma pessoa depressiva, o mais que ela está querendo naquele momento é acabar com o problema. Muitas das vezes o problema, ela imagina que vai acabar se matando. Aí ela acaba com o problema.
Uma pessoa que está querendo mais a morte do que a vida, ela está acreditando em Deus? Ela está tendo fé? Ela tem vontade de alguma coisa? Não. Então, primeiro a gente vai ter que trabalhar para que ela tenha vontade. Por isso que ele fala que é o reajuste desse alinhamento de células, de fluxos, né, de energia. Vai ter que ser trabalhado nessa pessoa uma série de situações para que, primeiro, ela acredite na vida, ela tenha fé em Deus, ela tenha vontade de viver. Quando isso ocorrer, aí as outras, né, os outros tratamentos, outras cirurgias virão, consequentemente, fazendo maior efeito, até se chegar à própria cura. É um distanciamento muito grande de quem vive no problema até se chegar à cura. Não é algo simples, não, mas é possível, né? E não tem nada de milagre, porque vai ser de dentro para fora, como todos os outros casos que foram colocados no livro. Toda a cura depende muito mais das nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos do que de qualquer outro fator. Então tem que ser trabalhado isso. Geralmente no trabalho mediúnico, uma cirurgia espiritual, é passado para a pessoa esses tipos de informação. Então, como que ela vai estar trabalhando isso nela? Através de estudos, através de palestras, tomando passe, fazendo suas cirurgias, mas sem dispensar o médico da Terra. O tratamento médico da Terra é primordial, inclusive, em alguns casos, a medicação, né? Porque tem casos hiper graves, que se a pessoa não tomar medicação, realmente ela vai buscar aí a morte, né? Então, o que controla a ansiedade dela, a depressão dela, muitas vezes é o medicamento. Isso não pode ser suspenso.